Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é responder as perguntas da turma nas redes sociais. Tem muita pergunta legal, super interessante, que faz sentido. Então, hoje nós elegemos 2 ou 3, se der tempo, e que eu não tenho o nome aqui de quem fez, mas eu acho que pode ser de interesse mais geral, tá bom? Então, obrigado por quem fez a pergunta. Dani, quando o recrutador pergunta qual é o seu momento, qual a melhor linha a seguir? Como eu sempre digo, né, para entrevista, a transparência é sempre o melhor caminho. E a pergunta qual é o seu momento é muito ampla, né? E por que nós, recrutadores, deixamos essa pergunta tão aberta? Não são todos, mas a maioria de nós deixa. Justamente para criar uma conexão com o candidato e ele poder trazer aquilo que é prioritário. Então, sem querer querendo, a gente acaba falando do que está mais latente pra gente. Então, às vezes até nem é profissional, às vezes é pessoal. Então, por exemplo, poxa, meu momento é de busca por recolocação porque eu fui desligado num processo de reestruturação por conta da pandemia. Esse é um exemplo. Então, para esse candidato, o que está mais latente ainda é a questão do desligamento, né? Da reestruturação pela qual ele passou. Poxa, eu estou buscando uma nova oportunidade, pois eu não me dou bem com o meu chefe. Isso é mais latente, né? Então, sempre quando a pergunta for aberta, a minha recomendação é que você tente alinhar as expectativas do recrutador, né? Então, perguntar se ele está querendo saber do seu contexto pessoal ou profissional. Primeira coisa, para você não parecer prolixo, né? E sair respondendo sobre os dois contextos, pessoal e profissional. Alinhado isso, a linha a seguir é a mais transparente e ética, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você for para a linha do seu momento profissional e você não esteja feliz, não esteja bem, não se dê bem com o seu chefe, tem problemas de compliance com a sua empresa, não tem alinhamento de valores com a sua empresa, ou enxerga, né, que a empresa não tem alinhamento com seus valores, trazer de maneira, sim, bastante transparente, realista e verdadeira, sem expor nomes, né? Então, sem expor o nome do colega com quem você não se dá bem, sem expor o nome do seu gestor, né, com quem você está tendo dificuldade, e deixando muito claro a sua problemática e também o que você está fazendo para transformar esse cenário. Então, a minha dica alinha com o recrutador a expectativa dele e, na sequência, segue uma linha transparente, sem expor ninguém, mas contando realmente o que você está buscando. Digamos que você está num momento muito bom e que você só está ali porque, o projeto é muito legal, o recrutador no primeiro contato te convenceu. Então, a dica é ir por essa linha também. Olha, o meu momento é bom, meu momento profissional é bom, mas estas características da abordagem ou do destaque na hora da divulgação da vaga me interessaram bastante, eu gosto muito dessa empresa ou esse setor me interessa muito e por isso estou aqui. Com certeza você vai sair muito bem nessa conversa, nesse momento da sua entrevista. Próxima pergunta. 2 anos ou menos em uma empresa pode parecer um problema? No currículo ou LinkedIn, não está escrito aqui, mas deve ser isso. Então, pode. Sendo bem sincera, pode. Pode se for um padrão da carreira daquele profissional. Então, ele tem 10 anos de experiência e passou por 5 empresas, sempre 2 anos em cada empresa. Então, pode num primeiro momento, e obviamente, dar uma sensação de, poxa, por que ele não fica, né? Será que ele não sabe escolher bem o desafio? Será que ele não entrega resultado? Será que ele não é resiliente? O recrutador fica assim, é automático, ele fica preocupado. Mas também pode ser que esse profissional seja muito dinâmico, seja muito curioso, entregue resultado muito fácil e a cabeça dele bate no teto, o desafio fica pequeno e não tem oportunidade naquela empresa. Então sim, pode parecer um problema, mas o contato de entrevista, seja por telefone, seja numa videoentrevista ou seja numa entrevista presencial ou remota, mas
aquele momento para você falar da sua carreira, é muito importante você dar esse conforto ao recrutador, né? É muito, muito importante você dar esse conforto. O profissional é mais estável, ele passa mais tempo nas empresas, mas ele teve uma passagem ou 2 passagens rápidas. Também, assim, vai chamar atenção, sim, mas à medida em que você, como candidato, consegue contar os motivos das suas transições, né, o que te motivou a cada mudança, e que, volto a dizer, muitas vezes é assim, nossa, uma empresa comprou a outra e eu fui convidado a me manter, né? Então, é muito reconfortante para o recrutador ouvir a dinâmica através do próprio candidato. E aí fica como dica, se de alguma maneira você conseguir expor isso no seu LinkedIn ou no seu currículo, é muito legal. Na The Consulting, a nossa plataforma, o The System, ele tem um campo lá exclusivo para isso. Motivo da minha movimentação, né? Então a gente abre o espaço no material que a gente manda para o nosso cliente para o candidato colocar. Então, se a plataforma que você utilizou para preencher o seu currículo, para fazer o seu cadastro, não tiver esse espaço, vale uma notinha, uma pequena nota. Fim do ciclo, convite para uma outra empresa, transferência de uma empresa para outra, vale. Isso dá um conforto para o recrutador. Vamos fazer mais uma. Deixaram. Adoro. Dani, boa tarde. Você diria que a sua profissão te escolheu ou você escolheu a sua profissão? Excelente pergunta. Eu diria que eu escolhi a minha profissão, com certeza. Mas eu também diria, como eu falei em alguns vídeos no meu site também, tem lá daniverdugo.com.br, tem um vídeo que fala um pouco da minha história, e eu acho que a questão do protagonismo em relação à nossa carreira é essencial. A gente já falou sobre isso várias vezes, vamos sempre falar, porque é aquilo, né, de a gente ter as rédeas sobre como a nossa carreira se desenvolve e deslancha. Então, eu tive uma grande oportunidade, né, no meu primeiro estágio, logo que eu entrei na faculdade, e parar numa empresa que tinha como business contratar pessoas. Então, se vocês já olharam meu LinkedIn e verem lá minha primeira experiência formal, porque eu fiz várias coisas antes, tá? Trabalhei em buffet, fui recepcionista, 1000 coisas, vendedora de shopping, fiz todas essas coisas. Comecei a trabalhar aos 14 anos, no dia do meu aniversário. E aí, eu tive muita sorte. Eu estava procurando estágio, porque eu precisava pagar a faculdade, não tinha nem começado as aulas, mas eu já tinha sido matriculada. E aí, eu estava buscando em todo tipo de empresa. Eu me lembro claramente... porque os processos naquela época, eles tinham etapas sequenciais, né? Uma em cada dia. E naquele dia eu fiz algumas dinâmicas. Naquela semana eu tinha feito algumas dinâmicas. E no dia em que veio a entrevista, pós-dinâmica, a entrevista da GELR, eu tinha outras 2. E uma era numa indústria, a outra era numa empresa de tecnologia. E tinha a da GELR, meio que no mesmo horário, horários muito próximos. E quando eu fui escolher a GELR, eu não tive dúvida, porque era uma empresa cujo negócio era contratação de pessoas. Então, eu sempre falo, eu me conectei imediatamente com o negócio da empresa. Sim, porque eu achava aquilo sensacional. Eu pensava, gente, como uma empresa pode funcionar, ganhar dinheiro encontrando emprego para outras pessoas? Então, é muito poderoso. Então, eu tive sorte. Mas nesse primeiro momento eu já fiz uma escolha, sabe? E na época eu não tinha grana para pagar psicologia e fui fazer administração. E eu não entrei para fazer processo seletivo. A minha vaga de estágio era para ser back-office na área comercial. Mas eu consegui entrar na empresa, né, que tinha esse negócio. Então eu brinco, eu falo que eu entrei na cozinha, né, mas depois de um tempo eu tive a oportunidade de me movimentar internamente. Tive uma gestora maravilhosa que, inclusive, para quem não sabe, trabalha com a gente hoje. A Adriana Oriente foi minha mentora.
E eu tenho a oportunidade de tê-la no nosso time hoje, e isso é muito, muito especial para mim. E as coisas começaram a acontecer, né? Eu entrei num processo numa outra área que não era a que eu queria por conta do curso, mas eu insisti, persisti, busquei as alianças, pedi oportunidade, ficava além do meu horário para poder ir para outra área, pitacar, ajudar, grampear currículo na época, mas eu diria que eu escolhi a minha carreira sem dúvida nenhuma. Fui por várias vezes provocada com oportunidades muito legais para sair dessa área, inclusive na minha experiência corporativa, muito me puxavam para cadeiras que não de seleção, não de talent acquisition, né? Eu ouvia até assim, nossa, tadinha, tão potencial, fica fazendo recrutamento, né? Mas era do que eu gostava, era o que mais me chamava e eu acredito realmente em missão, então tive muitas oportunidades sim, mas eu escolhi a minha carreira, ela não me escolheu não, porque eu insisti bastante. E é isso. Só podia 3, né? Mas vai ter outro bloco, outras perguntas. Continuem mandando perguntas, porque realmente são perguntas que fazem sentido até pra gente. É que quando a gente olha e fala, nossa, não pensamos nisso antes, ou não falamos sobre isso. Então, as perguntas de vocês contribuem muito pro desenvolvimento dos canais, tá bom? Muito obrigada.